E aí, pessoal, então bora começar a nossa playlist. Deixa eu já mudar a tela aqui. Beleza, pessoal. Então, como eu comentei, a gente vai estar fazendo em conjunto aqui os exercícios e os módulos do Kotlin Koans. Se você quiser fazer na ideia da mesma forma que eu vou estar fazendo, vocês precisam vir aqui, primeiro baixar o IntelliJ Community Edition, ou pode ser a versão Ultimate, se você tiver. E logo aqui na página, na tela inicial da aplicação, você pode vir aqui em Plugins e achar esse cara aqui, o JetBrains Academy. É só vocês instalarem esse plugin para a ideia. Bom, para você vai aparecer essa tela aqui. Tem o Learn IDE Features para você aprender algumas features da IDE, no mesmo formato que a gente vai fazer esse curso do Kotlin. Mas você vai ter que vir aqui nessa opção, Get Started, Marketplace. Espera carregar. E aí você vem aqui, ó, Kotlin Koans. E aí você vem e dá um Start. Tem outros cursos para outras linguagens de programação, caso vocês tenham interesse. Bom, pessoal, o nosso projeto ele já foi buildado, digamos assim, porque, querendo ou não, ele acaba sendo um projeto Kotlin. Você pode vir aqui nessa aba Project ou apertar Command 1 ou Alt 1, se for o Windows ou Linux. E aqui você certifique-se de que você está selecionando a opção Curse, e não Project ou qualquer outra. Porque aí ele já vai mostrar as classes e os projetos em um formato de exercícios, digamos assim. Então aqui em Kotlin Koans teremos 43 exercícios que a gente vai estar fazendo, tá? E aqui são os módulos que eu comentei. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer só a parte da introdução, e aí no próximo vídeo a parte das classes, depois conventions, collections, properties, e outro para builders e outro para generics, tá? Então vamos lá. Quando você selecionar aqui, ó, aqui são os exercícios. O primeiro deles é o Hello World. E aí ele tem uma task, uma tarefa que a gente tem que concluir. A gente pode selecionar e fechar essa parte aqui do project. Automaticamente ele vai exibir um enunciado aqui pra gente, que a gente vai ter que ler ele, interpretar e resolver o exercício. Então, vamos lá. Simple Functions. Check out the function syntax and change the codes to make the function start, return the string OK. E aqui ele comenta, né, que a tarefa do Kotlin Koans, nessa tarefa do Kotlin Koans tem a função que esse to-do aqui, ele vai retornar uma exceção. E para completar essa tarefa a gente precisa alterar essa função e colocar aqui algum código que faça sentido para esse código compilar e, enfim, retornar algum resultado. Então aqui é um exercício, de certa forma, bem simples, só para a gente ir aquecendo mesmo. Ele está pedindo para a gente fazer com que essa função Kotlin retorne a string OK. E aqui ele deu um link para function syntax. E vamos dar uma olhada no que ele quer mostrar para a gente. Deixa eu aumentar isso aqui. Beleza. Então, funções em Kotlin. Então, se você já veio de alguma outra linguagem de programação, você já deve estar muito acostumado no conceito de funções, métodos, parâmetros, retorno. E aqui no Kotlin não é diferente. Aqui a gente tem um modelo padrão, digamos assim, de como a gente define as funções em Kotlin. Então a gente tem uma palavra reservada, fun, no JavaScript é function, no Go é func, no Python é def, então isso vai depender de cada linguagem. No caso do Kotlin é fun. Aí aqui a gente define o nome da função e aqui a gente pode definir os nossos parâmetros. O Kotlin ele é uma linguagem tipada, então a gente precisa definir quais que são os tipos desses parâmetros que a gente está recebendo, assim como no Java e no TypeScript e no Go. No JavaScript a gente não é obrigado e nem no Python. A gente pode simplesmente declarar os parâmetros e o desenvolvedor, digamos assim, fica responsável por saber exatamente o que precisa passar por lá. Claro que tem estratégias para contornar isso nas linguagens não tipadas, mas enfim, no caso do Kotlin a gente precisa definir o tipo. No caso desse aqui, duas variáveis,
dois parâmetros, A e B, do tipo inteiro. E aqui a gente tem que especificar, no final da função, a gente especifica qual que vai ser o retorno dessa função. Então, a gente precisa especificar qual que é o tipo, ou a gente pode não retornar nada, e aí seria só omitir esse tipo. O Kotlin, semelhante ao TypeScript, ele consegue trabalhar com inferência de tipos. Então, vocês vão perceber que, em alguns casos, a própria linguagem vai conseguir determinar qual que é o tipo sem a gente precisar definir. Como, por exemplo, aqui a gente está especificando um parâmetro A, que é do tipo inteiro, e B, que é do tipo inteiro. Então, um inteiro, e aqui ele está fazendo uma soma. Um inteiro mais um inteiro vai ser um inteiro também. Então, a gente poderia até omitir isso aqui. Claro que quando a gente está usando a palavra reservada return, a gente precisa especificar o tipo. Mas a gente poderia estar removendo a keyword return e o tipo, e até esses braços aqui, e colocar um igual nisso tudo. E aí ele vai fazer a inferência. Eu já vou explicar, vocês já vão entender isso na prática lá no exercício. Que na verdade é até esse caso abaixo aqui que eu comentei. O tipo do retorno ele vai ser inferido. Então A mais B vai ser um inteiro. Então a gente pode omitir o retorno aqui. Aqui tem aqui que eu comentei que se a função não retorna nenhum valor, a gente pode usar o tipo unit, ou, como no exemplo que ele está citando aqui, a gente pode até remover nesse caso a gente pode remover totalmente o tipo. Então acho que é isso, já é o suficiente para a gente fazer o nosso exercício. Então, como eu comentei, aqui a gente tem que retornar uma string, né, uma cadeia de caracteres escrita OK, tudo maiúsculo. Então, a gente poderia fazer isso da seguinte forma. A gente poderia... Aqui a gente tem uma função com nome start, não recebe nenhum parâmetro, né? A gente não é obrigado a especificar parâmetros. Retorna uma string e aí a gente pode retornar esta string. A gente não usa ponto e vírgula aqui no Kotlin, tá? Então eu posso dar um OK aqui, vamos dar uma olhada. É só a gente clicar aqui no check, ele vai executar a suite de testes, né? Olha, ele executou aqui, o teste passou. Então vamos fechar isso aqui. Só que a gente poderia estar fazendo isso aqui de uma maneira diferente. Como eu comentei, a gente não precisa como a gente está retornando uma string diretamente, a própria linguagem vai inferir esse tipo. Então a gente pode remover esse tipo daqui, remover o return. Aqui ele está reclamando que se a gente usa o return, a gente tem que especificar o tipo. Então a gente tira o return e apaga as chaves e coloca um igual. Isso aqui vai funcionar da mesma maneira, tá? Quando que eu devo utilizar o return explícito e definir um tipo, e quando que eu posso usar só um igual? Bom, geralmente quando a função ela faz apenas uma coisa, tem uma responsabilidade muito específica, por exemplo, algum comparativo, vai armazenar talvez alguma condição, algo que, assim, às vezes vai dar para colocar em uma linha, talvez fique visualmente mais agradável colocar só o igual e não especificar o tipo aqui. Mas em casos que você vai ter mais passos aqui dentro, mais chamadas, aí eu acho legal a gente especificar o retorno e usar a palavra reservada return. Então, primeiro exercício, check. Se a gente for ver aqui, ele já ficou verdinho. Vamos para o próximo. Named arguments. Make the function join options return the list in a JSON format. For example, ABC by specifying only 2 arguments. Então, aqui a gente vai aprender um conceito de argumentos nomeados. Então, a gente pode... Então, essa parte aqui da documentação, the following named arguments help to minimize the number of overloads and improve the readability of the function invocation. Então, com esses parâmetros nomeados e defaults, a gente vai conseguir reduzir a quantidade de parâmetros desnecessários que a gente vai ter que ficar passando sempre por uma função. E essa função join toString, que é uma função do Kotlin, ela usa essa estratégia. Então vamos dar uma olhada aqui na documentação, deixa eu apagar essa aqui. Então, como é que funciona os default arguments no Kotlin? Então essa aqui é uma função chamada read, que recebe 3 argumentos, b, of e len. O b é do tipo byte array,
o off é do tipo inteiro e o len é do tipo inteiro. Eu não sei se isso mudou no Java, mas na época que eu programava, a gente não existia esse conceito de default arguments. Então, quem for chamar essa função aqui vai precisar passar o b, vai precisar passar o off e vai precisar passar o len exatamente nessa ordem. Senão pode ser que cause alguma inconsistência ou, enfim, o programa nem execute se a gente não passar todos os parâmetros. Só que aqui, a gente não, com esses default arguments, a gente não é obrigado a passar o valor dos argumentos que já possuírem um valor default, que é o caso do off e do len. O off está recebendo o valor default 0 e o len está recebendo o valor b.size, que é outro argumento. Então, agora quem for chamar essa função só vai ser obrigado a passar o valor de b. E isso tudo aqui já vai ter um valor default. Ou, se quiser, eles podem passar um valor aqui que vai sobrescrever esses valores. Tem mais alguns exemplos, mas eu acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona o default arguments. E tem essa parte aqui de named arguments, que são argumentos nomeados. Então, assim, como eu comentei no Java, a gente teria que passar esses argumentos na ordem. E às vezes acontecia do desenvolvedor passar um argumento achando que naquela posição do argumento estava se referindo a um argumento específico, mas na verdade era outro. Então, aqui no Kotlin, a gente tem esse conceito de named arguments. Isso aqui é quem está chamando a função. O cliente está chamando esse reformat, passando a string, passando false aqui para o normalize case. E aqui ele está deixando bem claro que o uppercase first ladder está recebendo false. E o divide by camel humps está recebendo true. Ele está obrigatoriamente definindo que o valor vai para esse argumento específico. E ele poderia até inverter a ordem desses dois aqui, desde que ele esteja nomeando corretamente. Então, resumidamente é isso, tá, pessoal? Tem essa parte de default arguments, que a gente pode definir valores padrões para os nossos argumentos, e a parte de argumentos nomeados, que cada argumento tem... Isso aqui meio que vira uma key, uma chave, que quem for chamar essa função vai poder estar especificando exatamente qual argumento vai estar recebendo aquele valor. Então, vamos voltar aqui para a nossa IDE. Tá, a gente vai ter que fazer essa função join options, retornar uma lista, só que no formato JSON, ou seja, A, B, C e D. Eu vou até colocar isso aqui. Esse aqui vai ter que ser o retorno, tá? Porque assim, qual que é o objetivo desse join to string? Deixa eu fechar isso aqui. Isso aqui é uma função do Kotlin mesmo, tá? Que ele recebe isso aqui é uma extension function, tá? A gente já vai entender esse conceito mais para frente, mas basicamente o objetivo dele é transformar uma lista, os elementos de uma lista em uma string, em um texto. E aí a gente tem alguns parâmetros aqui que a gente pode passar, que é o separator, que é do tipo char sequence e recebe como valor padrão a vírgula. Então esse aqui vai ser o separator de cada elemento da lista. Vai ser uma vírgula. Se a gente não passar nada, ele vai usar vírgula, mas a gente pode sobrescrever isso se a gente quiser. E aí a gente tem o prefix e o postfix, que é o que vai ficar no início da lista, o caractere que vai ficar no início da lista e no final. Então vamos lá. O resultado que a gente quer é isso aqui, tá? Então eu sei que se eu passar uma lista aqui, uma lista no Kotlin, aqui eu estou recebendo options, tá? Que é do tipo collection. Collection é uma interface que as coleções do Kotlin vão utilizar. Então, se a gente for olhar aqui as implementações, a gente tem várias delas, mas aqui até que não está mostrando aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem o list. Tá vendo? É mais comum no dia a dia, quando a gente está desenvolvendo nossas aplicações, a gente usar o tipo list, que herda do tipo collection. E a gente tem vários tipos de lista aqui no Kotlin. A gente tem o list para guardar elementos,
tem o mutable list, que a gente vai guardar elementos que a gente vai poder alterar o valor desses elementos. Então, o list, os elementos dessa lista, eles são imutáveis. A gente não consegue ir lá e alterar um desses elementos. Caso a gente queira esse comportamento, a gente precisa usar o mutable list. A minha dica é, sempre use list, e se você vê que precisa, usa o mutable list. É o mesmo conceito de var e val aqui no Kotlin. Val você não consegue mudar o valor dessa variável. O var você consegue. Você tem também o set. No set você não vai conseguir armazenar elementos iguais, 2 elementos repetidos na lista, ele sempre vai garantir a unicidade dos elementos. Então, e aí também teria o mutable set. Tem várias, esse aqui é o mutable set. Tem várias collections aqui. Tem o map também, que você consegue armazenar objetos contendo chave e valor. Então, aqui ele usou o tipo mais genérico. Então, quem for passar isso aqui poderia passar uma lista, poderia passar um mutable list, um set, tanto faz. A gente poderia colocar um list aqui, caso fosse sempre lista. Mas enfim, ele quis colocar collection. Então, esse join to string, ele é uma extension function. Então, depois mais para frente eu vou explicar, mas o que ele está fazendo aqui, ele é uma extension function de iterable. Então, ele vai estender a classe iterable adicionando essa função. É como se a gente estivesse declarando essa função dentro de iterable. Mas aqui ele está estendendo. Ele está criando uma função, uma extension function. E como a gente pode ver, o collection herda de iterable. Então, logo, todos os argumentos que agora são do tipo collection, que por sua vez é iterable, vão possuir esse join to string. Então, basicamente, o que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar os elementos dessa coleção e vai transformar em uma string. Então, a gente poderia simplesmente passar nada aqui. E qual que vai ser o resultado disso aqui se a gente não passar nada? Como eu mostrei aqui, ele vai transformar isso numa string e vai usar o separator vírgula. Então, o resultado disso aqui vai ser essa string aqui. Tá? Se a gente executar esse código. A gente até pode executar, só que ele não vai passar na nossa test suite, porque ele está esperando isso num formato JSON. A lista no formato JSON tem esse caractere aqui em volta. Ele até comentou aqui, a gente estava esperando isso aqui, mas tu me retornou isso. Então a gente pode utilizar o quê? Os named arguments. Tem o prefix. O prefixo é o que vai ficar antes da string. A gente coloca esse cara aqui. E tem também o postfix. Então isso aqui ele vai transformar os elementos da options em uma string, vai colocar isso aqui no começo da string e isso aqui no final, tá? E como eu comentei, a gente tem outros parâmetros que a gente poderia passar aqui, que, por exemplo, o separator. Poderia colocar um outro caractere aqui que vai separar cada elemento. E como eu comentei, como a gente está usando o named arguments, a gente pode trocar a ordem disso aqui sem problemas, tá? Vamos agora executar e torcer para passar. Beleza, passou. Bora para o próximo, pessoal. Então, já foi Hello World e Named Arguments. Agora vamos para o Default Arguments. Pessoal, eu tive um problema aqui com a minha câmera, agora eu vou ter que usar essa outra aqui, mas eu acho que não vai prejudicar o conteúdo, tá? Então, essa parte aqui de Default Arguments eu já li, tá? Então, vamos voltar aqui e ler o enunciado, tá? So, imagine you have several overloads in full in Java. Então, aqui a gente tem um código em Java, tá? Aqui é uma função full, que é do tipo string, que recebe name, number e toUpperCase como parâmetro. E aí aqui, então ele está retornando. Se o uppercase for true, você vai retornar o name toUpperCase. Então, vai deixar todas as letras maiúsculas da função name. Se não, retorna o name normal mais um número.
Não faz o menor sentido essa função, mas tudo bem. Depois ele tem uma outra função foo, que vai receber apenas name e number, e vai estar chamando a função de cima. Então, a gente pode declarar funções no Java com o mesmo nome, desde que tenham parâmetros distintos. E aí ele está passando um default sempre false, para esse caso aqui. Depois tem um outro foo, name e toUppercase, e nesse caso aqui a gente não está passando o number, então ele está chamando o foo aqui de cima, passando o 42. E depois tem um último aqui, que é apenas foo name, então ele vai estar chamando esse cara aqui de cima, passando a string e o default 42. Então, aqui no Java você precisou criar 4 funções para você conseguir ter esse comportamento de quem está chamando, poder chamar um foo passando só o nome, ou passando um nome e o number, ou passando só o nome e pedindo para que ele seja com letra maiúscula, ignorando o número que ele está passando. Então a gente vai usar named arguments para conseguir fazer com que tudo isso aqui vire apenas uma função no Kotlin. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui ele já criou a função para a gente, foo. Aqui tem o name, tem o number, tem o toUppercase. Tá? Vamos indentar isso aqui. E aqui ele está retornando o mesmo cenário. If toUppercase, name, uppercase, else, name, mais number. E aí aqui ele está chamando o foo 4 vezes. Então, ou a gente poderia replicar isso aqui 4 vezes, que nem a gente fez aqui, que nem o Java está fazendo aqui, ou a gente pode usar default arguments. Então, por exemplo, se a gente for ver nesse exemplo aqui do Java, o name ele sempre está passando. Né? Até nesses exemplos aqui, ó, o name ele está sempre passando. Então, a gente não vai mexer nesse cara. O number, nesse primeiro aqui ele não está passando. E aqui nos exemplos, ele sempre passou 42. Então, vamos colocar aqui 42. E o toUppercase, pelo que eu vi aqui, o padrão dele é false. Então, nosso código já parou de dar erro. Nesse ele está passando só o name, nesse o name e o number. Ele está usando o named arguments aqui. E aqui ele está só passando o toUppercase. Nesse caso aqui o number vai ser 42. E nesse caso aqui ele está passando os 3. Então isso aqui tem que funcionar. Check, correct. Esse aqui foi fácil, né, galera? Bora para o próximo. Triple quote strings. Learn about different strings literal and string template. Então a gente consegue usar essa função trim_tent e trim_margin para formatar múltiplas triple quote strings, que são essas strings que tem um triple quote, digamos assim, de acordo com o código que a gente passa aqui dentro. Então, o trim_tent ele vai identar o código que está dentro desse triple quote, que vamos dar uma olhada aqui. Aqui ele está comentando de uma string que a gente pode botar um /n no final para quebrar a linha. E aqui, se a gente quiser passar múltiplas linhas, ao invés de ficar concatenando, colocando aquele mais no final, a gente coloca um triple quote, 3 aspas no começo e no fim, e a gente joga a nossa string aqui dentro. E aí a gente pode usar a função trim_margin. O trim_margin ele vai identificar todos esses pontos que tem esse pipe aqui e vai jogar todos os textos adjacentes a esse pipe, tá? Mas se a gente for olhar aqui, ó, vamos ver aqui, replace trim_tent. Ó, a gente tem que usar o trim_margin no lugar do trim_tent. E além de jogar para cá, ele vai apagar esse caractere. Então é isso que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo que a gente use o trim_margin. Só que se a gente for ver aqui, o default dele é o pipe. E aqui a gente está usando o sustenido, hashtag, sei lá. Então a gente pode passar aqui, ele já detectou aqui que é um margin prefix, mas a gente pode usar o named arguments também, se a gente quiser. Eu gosto muito de usar o named arguments quando a gente tem muitos parâmetros e quando o valor que ele vai receber
é diferente do nome desse named arguments. Como, por exemplo, vamos até voltar no exercício anterior aqui. Nesse caso aqui, é interessante, né? A gente está, por exemplo, to uppercase recebe true. Só que vamos supor que aqui a gente recebesse uma variável chamada to uppercase boolean. E aí eu quero propagar isso aqui para esse to uppercase. Nesse caso aqui, o named arguments tem o mesmo nome da variável que a gente está passando. Então, nesse caso aqui, eu prefiro omitir o named arguments, porque já fica bem claro o que a gente está passando. Mas caso contrário, é bom a gente sempre definir os named arguments, tá? Então, isso aqui é para funcionar. Ele vai trazer para cá e vai remover esse cara. Vamos dar um check. Deu certo. Deixa eu até dar um pick solution aqui. A gente pode sempre ver a solução também. É isso aí mesmo. No caso da solução, ele não usou o named arguments, mas né, não tem problema. Next. Vamos lá. String templates. Triple quote strings are not only useful for multiple strings, but also for creating regex patterns, as you don't need to escape a backslash with a backslash. A gente consegue introduzir variáveis dentro de strings aqui. É um conceito bem interessante. Por exemplo aqui, the following pattern matches a date in the format. 2 digits, esse cara aqui, uma regex, um ponto, tá? Depois 2 dígitos, mais um ponto e 4 dígitos. Então, esse pattern está retornando essa regex, que vai ser utilizada por alguma outra função, talvez formatando uma string para esse formato aqui, uma data no caso. Então, utilizando a variável month, a gente precisa reescrever esse getPattern de um modo que ele dê match com esse formato de data aqui. Então, ainda 2 dígitos, um espaço em branco, a abreviação do mês, um espaço em branco e 4 dígitos. Então, primeiro deixa eu copiar esse cara aqui e jogar aqui. Tá, beleza. Então, a gente vai tirar o ponto. Então, a gente vai tirar esses 2 pontos e manter os 2 primeiros dígitos e os últimos. Aí tem que colocar 2 espaços aqui. E aqui a gente consegue usar o valor dessa variável. Month. Fazendo dessa forma aqui. Como aqui a gente está passando apenas uma variável, a gente pode remover o curly braces e deixar apenas a variável. Então, aqui agora a gente está retornando esse pattern. Eu acho que é isso. É isso aí mesmo. Boa. Nullable types. Learn about null safety and safe calls in Kotlin and rewrite the following Java code so that it only has one if expression. Então ele já deu um requisito aqui. Ele deu um código em Java e o nosso objetivo é refatorar isso aqui para ter apenas um if. Aqui tem 3. Então vamos dar uma olhada no que é esse null safety. Isso aqui é uma funcionalidade muito conhecida no Kotlin, que ele é uma forma da gente ter um cuidado maior quando a gente está trabalhando com objetos e variáveis e objetos que podem ser null. Se você é do mundo do Java, você já deve ter ouvido muito falar e está bem familiarizado com o conceito de null pointer exception, que é um erro que ocorre quando a gente está tentando acessar ou trabalhar com alguma variável ou objeto que é null. Por exemplo, digamos que a gente tenha um cliente e aí a gente chamou aqui client.getPersonalInfo. Se esse client for null, a gente vai ter um null pointer exception. Isso vai quebrar a nossa aplicação. Então, o Kotlin ele introduziu um conceito de null safety. Tá? Por padrão, nenhuma variável pode ser null no Kotlin. Tá? Ela sempre vai receber algum tipo diferente de null. Então, nesse caso aqui, ABC é uma string. Uma string no Java, ela pode ser null. Aqui no Kotlin, não.
Se a gente quer dar a possibilidade, por exemplo, dessa variável receber o valor null, a gente precisa colocar uma interrogação no final da declaração da variável. Tá? Então, aqui tem um exemplo. A variável A recebe ABC, depois a gente joga um null para ela, não funciona isso aqui. Isso aqui já vai dar um erro antes da gente executar o problema. Na própria ideia, assim, já vai dizer, cara, não vai dar nem para compilar esse código aqui. Agora, se a gente deixar esse interrogação, a gente pode colocar null depois. Tá? E aí o Kotlin ele vai adicionar alguns cuidados para quando a gente estiver trabalhando com essa variável que pode ser null. Por exemplo, se a gente quiser acessar a.length, o compilador vai deixar. Você vai ter certeza absoluta que esse length não vai ser null, de forma alguma. Já o length, o compilador vai te dizer, cara, esse cara aqui, ele pode ser null. Você tem que tratar isso aqui de alguma forma. Tá? Então, adiciona um if, adiciona um nullSafety aqui para tentar controlar isso, gera alguma exceção customizável, porque em algum momento da tua aplicação, isso aqui pode ser que seja null, porque você está permitindo que o B seja null em algum momento. Então, isso acaba sendo um side effect da nossa aplicação. Então, tem essa maneira aqui que a gente pode checar, né? Tipo, se B é diferente de null, b.length. Então, agora isso aqui não vai mais reclamar, porque se ele chegou até aqui, é porque ele não é null. Tá? Aqui tem um exemplo. Ou a gente pode usar o safe calls, que é, ao invés de adicionar if, b é diferente de null, a gente coloca uma interrogação e chama o ponto. Tá? Se o b for null, daqui para cá não vai ser executado. Tá? Não vai disparar no pointer exception nem nada. Ele basicamente isso aqui pega o length se o b não for null. Se o b for null, não faz nada. E a gente pode também, aí a gente pode até fazer uma cadeia, né, de safe call. Bob, aí se o Bob não for null, aí pega o objeto do departamento. Se o departamento não for null, pega o head, e se não for null, pega o name. Tá? Então, aqui é a mesma coisa trabalhando com listas. Eu acho que é isso. Aí tem um outro ponto também, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem esse operator aqui que você tem que cuidar muito quando você for utilizar ele no Kotlin, tá? Esse operador, duas exclamações, basicamente ele significa: eu sei o que eu estou fazendo, tá? Não se preocupa. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que isso aqui pode gerar um pointer exception e ferrar com a minha aplicação, mas eu estou nem aí. Eu sei o que eu estou fazendo. Que é basicamente isso. Se o B for null, isso aqui vai disparar um pointer exception. Ele não vai ter um safe call aqui. Ele vai tentar acessar o length. E se o B for null, vai dar um pointer exception. Então, sempre que você vê isso aqui na sua aplicação Kotlin, tome muito cuidado, tá? Avalie se realmente faz sentido, tá? Eu já vi casos que faz sentido, era um trecho de código que realmente não ia chegar no pointer, e para resolver aquilo ia ter que refatorar muita coisa. Então, assim, você como programador vai precisar identificar quando que faz sentido utilizar esse cara. Mas a dica é, tente não utilizá-lo, tá bom? Então, vamos para o exercício aqui. Aqui a gente tem um código em Java, tá? Que é um código chamado sendMessageToClient, que recebe 3 parâmetros: o client, uma string e o mailer. Todo objeto no Java ele pode ser null, tá? E aqui eles estão adicionando um nullable para, enfim, deixar claro até para o interpretador, até no momento que a gente está desenvolvendo ali na ideia de que isso aí pode ser null e que seria bom a gente tratar. No caso, esse mailer aqui ele não pode ser null, ele está not null. Então, o mailer a gente pode chamar ele sem medo aqui no Java, se tem esse not null. Provavelmente isso aqui vai quebrar se alguém passar algum objeto que pode ser null aqui. Então, ele está verificando se o client é null ou se o message é null, retorna nada. Retorna vazio. Depois ele
ele pega uma instância do personal info e verifica se é null. Também retorna vazio se for null. Depois desse personal info ele pega o e-mail, verifica se é null e retorna nada caso positivo. E depois manda o e-mail se tem um e-mail e se tem uma mensagem. Então vamos fazer isso. A gente tem aqui o nosso send message to client. Deixa eu quebrar isso aqui para ficar mais fácil de ler. Então aqui, ó, o exercício já colocou para a gente. O cliente ele tem uma interrogação, então isso aqui pode ser null. E o message também. No final de tudo, a gente precisa chamar o mailer.sendMessage, passando um e-mail e passando o que também? Um message. Tá? Deixa eu voltar aqui. E-mail e message. Tá. Eu vou passar então o message aqui. Ele vai dar erro porque aqui, ó, o message, ele está esperando uma message que não é null. E esse message aqui pode ser. Então, vai dar erro. Ó. Type mismatch. Require a string. Found a string that can be null. Então, essa string pode ser null. Tem que cuidar. A gente tem que tratar isso. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, ele está vendo o client. Tá? Então, client. Vamos usar um null safety aqui. Aí, se não for null, eu pego o personal info. E se o personal info não for null, eu pego o e-mail. Então, eu vou ter aqui o meu e-mail. Então, o e-mail eu posso passar aqui. O e-mail pode ser null também? Pode ser. Então, eu vou ter que colocar um if aqui. Se eu não estou enganado. Se o e-mail for diferente de null e o message também for diferente de null, a gente pode colocar esse cara aqui. Então, teoricamente, isso aqui vai funcionar, tá? Porque ele disse que a gente tem que usar apenas um if, e é o que a gente está fazendo aqui, tá? Aqui a gente poderia até usar o let, que ele vai pegar o conteúdo do e-mail, caso não seja null, e aí a gente vai poder colocar, a gente recebe esse valor aqui, e-mail, através de uma variável. E aí a gente poderia colocar esse if aqui dentro, e aí deixar apenas uma validação. E aí até tirar esse cara aqui. Então, esse let aqui, ele pega o conteúdo desse cara aqui, verifica se não é null, claro, e joga para esse cara aqui. E aí o let ele executa a função que a gente está passando aqui. Então, vocês podem ver que ficou um código bem mais sucinto, né? Mais simples de entender. Correct. A solução ficou um pouco diferente da minha. Ó. Eles fizeram daquela primeira abordagem. Eu usei o let. Não precisaria, mas tá tudo bem. A gente aprendeu um conceito novo aqui, pelo menos. Nothing type e depois temos o lambda. E aí a gente encerra o vídeo por hoje. A nothing type. Nothing type can be used as a return type for a function that always throws an exception. Então, a gente tem o tipo nothing, que ele pode ser utilizado como retorno de funções que sempre vão retornar uma exceção. Por exemplo, nesse caso aqui, o S sempre vai ter um valor. Ou ele vai ter o valor de N, ou ele vai disparar uma exceção. Se a gente não especificar o nothing para essa função, pode ser que o S não entenda que... Pode ser que o S entenda que ele não vai ser inicializado. Ele está esperando que isso aqui retorne alguma coisa, porque ele não pode ficar sem uma inicialização. Ele é uma funcionalidade bem específica, tá? Ó, aqui, nesse caso, fail with wrong age. Se o age for igual a null, ou ele não estiver no range de 0 a 150, a gente dispara uma exceção. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, o age, ele é do tipo null. Só que a gente está verificando aqui que ele é diferente de null. Só que aqui a gente está chamando uma função que sempre vai retornar uma exceção. Só que o compilador não está entendendo isso.
ele acha que isso aqui vai executar nada e ele ainda vai cair aqui, sendo que o age é null, sabe? Então a gente tem que especificar aqui, deixa eu até ver se é isso que está pedindo, né? Tem que especificar o tipo nothing no retorno dessa função. A gente tem que só ficar atento de que sem o nothing, o checkAge não vai compilar, porque o compilador assume que o age ele ainda pode ser nulo. Então a gente vai especificar esse nothing aqui. Opa, 2 pontos. E pronto, agora ele tem certeza que se cair aqui vai disparar uma exceção. E vai funcionar. No meu dia a dia eu não uso muito isso aqui, tá, pessoal? O que eu prefiro fazer? Eu prefiro pegar isso aqui, pegar essa exceção e já colocar aqui, tá? Eu prefiro fazer isso do que criar uma função, mas às vezes pode ser que seja necessário, tipo esse caso aqui a gente está passando a variável para ele concatenar na exceção, na mensagem da exceção, então pode ser que seja útil em alguns casos. E agora bora para o último. Kotlin Support Functions Programming, Support Functional Programming. Então o Kotlin ele suporta programação funcional. Então a gente pode dar uma olhada aqui em lambdas no Kotlin. O Kotlin tem algumas funções lambda, tá, que a gente pode utilizar. Aqui tem um exemplo, né? Se você veio do JavaScript, provavelmente você está muito acostumado a usar essas high order functions. Aqui, por exemplo, tem um filter, que é uma função que vai iterar sobre esses itens da lista e vai aplicar essa validação aqui. E isso aqui é uma função que a gente está passando como parâmetro para esse filter. Então, se a gente voltar aqui, vamos dar uma olhada aqui. Peça a lambda to the any functions to check if the collection contains even number. Então, a gente vai ter que ver se essa coleção ela contém números pares. Pelo menos um número par. Então, é isso que o N faz. Ele vai pegar esses itens da lista e vai verificar se pelo menos um dos elementos daquela lista atende à condição que a gente passar aqui. Se a gente olhar esse N, como é que ele está estruturado? Ele é uma extension function de iterable e ele recebe como parâmetro uma função chamada predicate, do tipo T, que vai retornar um boolean. Então, e quando a gente está especificando uma função como parâmetro, a gente pode criar uma função, aqui não está deixando, mas criar uma função e passar ela aqui por parâmetro, ou a gente pode só abrir chaves assim e colocar o conteúdo aqui dentro, como se fosse um bloco, tá? Então aqui a gente coloca a condição, que é basicamente para se referir, ele vai iterar sobre os objetos, tá? E para se referir ao objeto atual, a gente usa a palavra reservada it. Então, it, acho que é módulo por 2, tem que ser igual a 0. Isso aqui, se algum deles atender essa condição, ele retorna true. Então funcionou aqui, pessoal. Ele até deu uma sugestão aqui pra gente fazer um tweet. Eu não vou fazer. Ele deu os parabéns. Aí eu só queria, né, mostrar aqui mais alguns exemplos. Tem o filter, tem o for each, tá, que a gente pode iterar sobre os valores sem retornar uma função. Tem a função map também. Tem o find. Então tem várias high order functions que a gente vai aprender ao longo desse curso, tá? Esse exercício foi mais um overview. Pelo que eu estou lembrado, a gente vai olhar isso aqui mais para frente, quando chegar na parte de collections aqui. Então é isso, pessoal. A gente terminou a nossa introdução. Como eu comentei, eu tive um problema com a minha câmera, agora eu estou usando a câmera aqui da webcam. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido algum conteúdo novo. Tá? Eu sei que o conteúdo foi meio denso, eu falei bastante, entrei em vários detalhes aqui de particularidades da linguagem, mas essa foi a abordagem que eu tentei aqui dessa vez trazer aqui para o canal e vou continuar agora ao longo da semana a gravar os próximos vídeos. Fiquem à vontade para trazer qualquer tipo de sugestão aqui para o canal
e vejo vocês no próximo vídeo.